Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: Eis aí o que começou a construir, mas não conseguiu terminar. Misericórdia, né, irmãos? Ou o rei que iria à guerra, sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Feche seus olhos, eu queria orar. Deus, Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para aprender da Tua palavra, Senhor. Para que a Tua palavra, ela nos toque, Senhor. Na verdade, a Tua palavra, ela nos toca todos os dias. E nós, Senhor, precisamos agora, Senhor, expressar, Senhor, aquilo que ela tem refletido em nossos corações. Que o Teu Espírito, Senhor, nos traga uma atenção, Senhor, nesta manhã. Aquilo que vai ser dito, não por mim, Senhor, mas pelo Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, possa, Senhor, encontrar graça, Senhor, no coração, Senhor, dos nossos irmãos, para que eles recebam, para que nós recebamos de Ti, Senhor, a porção que o Senhor preparou para esta manhã. Deus, de mim não pode vir nada, Senhor, mas de Ti, Senhor, podem vir todas as coisas. Afeta, Senhor, a nossa mente nesta manhã, afeta, Senhor, o nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus, toca, Senhor, nas nossas vidas, que os nossos corações, Senhor, sejam impactados com a Tua palavra, e que, Senhor, não seja, Senhor, somente um momento de informação, mas de transformação, Senhor, das nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, com temor no coração, porque sabemos que o Senhor é o provedor de todas as coisas, o Senhor é o nosso Pai, em Ti, Senhor, estão todas as coisas, tudo pertence ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu comecei a refletir nesse texto, e quando a gente vê o primeiro versículo, ele é bem pesado. Jesus, depois de estar ali ministrando, de estar ensinando, ele vira para aquela multidão e diz que se alguém quisesse o seguir, teria que deixar tudo, em resumo, teria que deixar tudo. E ele fala mais, ele vai dizer que você precisa calcular os riscos que você tem. Ele fala de uma obra, ele fala de um reino, mas a gente precisa calcular. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos entregamos a Ele, a gente precisa calcular aquilo que está sendo posto diante de nós. Mas, Rodrigo, como calcular? Talvez você seja o primeiro da sua família que se converteu, como a minha esposa. E para ela foi assim, algo muito, que custou muito, ela se colocar diante de Cristo e estar ali, vencendo os limites dela própria, as dificuldades que ela tinha, mas principalmente, porque a família perguntava muitas vezes: você é a única cristã da nossa família, você dava um dinheiro para ela ir para a boate, dava um dinheiro para ela ir para as festas, para ela não ir para a igreja, entende? É um cálculo que você tem que fazer, porque muitas vezes você sai perdendo, entre aspas, algumas coisas.
mas ele continua dizendo que, por exemplo, o rei, quando ele está com um exército menor, ele precisa mandar diante deles alguém para negociar um tratado de paz, porque se ele não negociar, possivelmente ele poderá perder aquela guerra. Mas o que chama a atenção é que Jesus repete, né, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Então, para minha esposa se tornar discípula de Jesus, ela teve que abrir mão da família dela, dos conceitos que a família dela tinha. E nós vemos hoje que o mundo, ele está muito assim, dessa forma, colocando muitos valores que são invertidos segundo a palavra de Deus, que vão contra a palavra de Deus. E uma das definições que nós vamos trabalhar nesta manhã, que o Vitor colocou numa apostilinha que ele fez para a gente, que é: o discipulado é o processo pelo qual o indivíduo toma a decisão de se dedicar inteiramente à árdua tarefa de se parecer com Cristo. Então, quando a minha esposa, ela começou a buscar a Deus, começou a orar, ela enfrentou muitos reveses, muitas coisas que a família dela se esforçava para que ela não se tornasse crente, não, como diz o ditado popular, virasse para crente. Quem já ouviu isso? Eu ouvi algumas vezes e eu achei até estranho, né, virar para crente, porque eu cresci, né, praticamente no Evangelho, desde os meus 4 anos. E continuando, né, permanecer com Cristo e permanecer em sua fé e prática, uma caminhada de organização de todas as áreas da sua vida para se parecer cada vez mais com Jesus. E nós estamos aqui nesta manhã com esta tarefa, de nos parecermos com Jesus. E a condição que ele colocou foi que nós deveríamos deixar tudo, que nós deveríamos, se necessário, deixar pai e mãe. E aí, a gente vem para um texto lá de Salmos 24:1, que fala que a terra é do Senhor e todos os seus habitantes pertencem a Ele. Salmos 24:1. Quando a gente vê isso, a gente acha que nós estamos perdendo algo quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Eu não sei se foi assim com vocês, mas a gente acha que está perdendo. A minha esposa, por exemplo, perdeu muitas coisas. Perdeu o dinheiro que ela poderia receber para ir para uma boate. Os pais pagavam para ela ir, mas foi algo assim que ela decidiu perder aquela mordomia, no sentido da palavra de uma facilidade que ela tinha diante dos pais dela, de receber algo para que ela pudesse curtir a vida, para que ela pudesse viver uma vida tranquila. E nós, nesta manhã, vamos falar de um tema que são os valores inegociáveis, que são todos os valores que a Bíblia nos confere. Nós estamos passando por um processo de se parecer com Jesus. E esse processo, ele é muitas vezes, para a nossa carne, ele é penoso. Muitas vezes nós entendemos que esse processo é dificultoso, mas quando nós começamos a entender o propósito que há nesse valor, de receber esse valor nas nossas vidas, nós começamos a abrir o nosso entendimento, e com isso nós avançamos, e nós entendemos que Deus fez um plano perfeito, desde o início, desde antes de você existir, Ele já tinha um plano perfeito para mim e para a sua vida. E esse plano, ele passa por sua salvação, por sua libertação, por sua cura, por uma vida que simplesmente não é uma vida comum, que vai chegar nos seus 60, 70, 80 anos e ela vai se findar, mas uma vida que é eterna, que não fica só por aqui, que não é só das coisas que você vê naturalmente, mas das coisas que Deus preparou para as nossas vidas. Jesus disse que Ele ia preparar um lugar para nós, e nós muitas vezes nos limitamos a ver só o que está à nossa vista, só o que está à nossa frente, e nós precisamos ter um entendimento maior da palavra de Deus,
do que nós fazemos aqui todos os domingos, do que nós fazemos todos os dias, ou na escola de maturidade, mas nós precisamos buscar isso de Deus, esses valores eternos, né? Esses valores que são valores que precisam fazer parte da nossa vida. E Deus deixou alguns valores, e nós precisamos deixar que esses valores sejam reverberados na nossa vida, sejam multiplicados na nossa casa, na nossa família. E muitas sociedades, mesmo não conhecendo as leis, elas se baseiam nos valores cristãos judaicos. Por exemplo, uma grande nação, talvez a maior potência do mundo, ela se baseou muito nos valores judaicos cristãos para escrever sua Constituição, por exemplo, os Estados Unidos. Outros países também utilizaram, embora hoje existe todo um movimento para que isso seja esquecido, para que isso seja deixado de lado, mas no princípio foi dessa forma, no começo foi dessa forma. E qual é a nossa intenção nesta manhã? É de que nós, cristãos, não sejamos chamados, como o Vitor falou na semana passada, segundo o IBGE, como cristãos não praticantes. Irmãos, isso dói muito, porque eu já ouvi isso de irmãos nossos católicos que se dizem assim: eu sou um católico não praticante. Mas eu ser um cristão, um evangélico não praticante, é muito dolorido, porque se você não pratica a palavra, como você vai ser discípulo de Jesus? Se você não tem coragem de nem praticar aquilo que a palavra diz. Então muitas sociedades, né, como os Estados Unidos, eles praticam isso. E Paulo, aos Romanos, ele fala sobre isso. Ele fala assim, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Até mesmo gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Só um minutinho. Oi? Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, irmãos, a gente tem uma noção do que é certo, do que é errado. Todos nós temos, porque mesmo quem não conhece a palavra de Deus, como por exemplo, pessoas que realmente não têm escrúpulo nenhum, algumas vezes elas entendem e percebem que certas coisas são erradas, porque existem valores dentro dela, e esses valores, eles são aprendidos ao longo da nossa vida. E quando nós pensamos que nós, como igreja, precisamos ensinar esses valores, nós partimos aí para a questão do discipulado, de sermos discípulos. Todas as virtudes e valores que o homem possui, não são provenientes dele mesmo, mas provém da única e exclusivamente de Deus. Porque Deus, Ele tem o princípio de todas as coisas, dele vem todas as coisas. Então, todas as virtudes, valores que nós temos, não é você, não sou eu que estou aqui em cima, todo arrumadinho aqui hoje, não é o pessoal do louvor que estava aqui, que tem um dom de cantar, que fazem com que as virtudes elas aconteçam ou que elas se expressem. Não, isso tudo vem de Deus. Se Deus não nos capacitar, se Deus não trazer à tona ou trazer nas nossas vidas aquilo que Ele tem para nossas vidas, nós não conseguimos expressar. Sem Deus, a gente tem que entender que o centro de tudo é esse símbolo aqui, a cruz que está vazia, porque Ele veio, Ele pagou um preço, e Ele ressuscitou, e Ele está à destra do Pai, e Ele preparou uma morada para nós. O reino de Deus não está sujeito às paixões deste mundo, não está sujeito àquilo que o homem entende como um amor,
como paixão, como um desejo, como algo que ele valoriza secularmente, de uma forma leviana muitas vezes. Porque você pode, por exemplo, dizer que matou alguém porque por amor. Mas matar alguém é algo, biblicamente correto? Não, mas muitos dizem que isso é amor. E nós temos que entender que isso não é amor, que isso não vem de Deus. E o reino de Deus não está sujeito às paixões deste mundo. Consequentemente, ao existirmos neste plano material, o mundo pós-queda, estamos sujeitos a essas paixões, fazendo-se necessário termos os fundamentos e valores de Cristo, da palavra de Deus, E Cristo é a palavra, Ele é o verbo vivo. E nós precisamos nos submeter a Ele, submeter à cruz de Cristo. Porque se nós não nos submetemos à cruz de Cristo, nós não vivemos uma vida reta, uma vida plena diante dEle. Quando a gente fala dos valores da sociedade atual, o que nós vemos? Eu tenho um tempo que eu não vejo noticiário na TV. Eu confesso que até é uma falha, porque algumas coisas a gente precisa buscar, entender. Mas a gente vê uma sociedade individualista, menos solidária, cada vez mais, menospreza os valores que foram passados pela família. Cada dia mais você vê que os pais não conseguem alcançar os seus filhos. As vontades pessoais, ou seja, o egocentrismo, o ego está muito forte nas pessoas, e tudo que diz e é interessante para elas é aquilo que elas mais valorizam, é aquilo que elas mais fazem. E Jesus, ele fala algo muito interessante: aquilo que fugiu, me perdoe, eu vou lembrar. Ganhar sempre, existe também assim, não existem limites mais para o bom senso, e as pessoas estão assim muito centradas naquilo que elas gostam e que elas necessitam, acham que necessitam para suas vidas. E por mais que a família tente transmitir, ela já não consegue mais. Por quê? Por exemplo, algum tempo atrás você achava que algumas coisas eram erradas, e hoje você já entende que essas coisas não são tão erradas assim. Se você assiste eu não assisto novela há muitos anos, mas há muitos anos, mas se você assiste uma novela, por exemplo, você começa, em algum momento, dada aquela trama ali, você começa a torcer para que aquele marido realmente traia aquela mulher megera, não é? Não é assim que eles fazem para que a gente entenda e para que a gente corrompa os nossos valores? Porque começa a se olhar para o homem, começa a se olhar para aquilo que o homem está sofrendo, aquilo que o homem está fazendo, e então se percebe que os valores eles podem ser melhorados, porque eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso buscar algo que agrada o meu coração, eu preciso buscar algo que enche a minha vontade, cobre tudo aquilo que eu desejo no meu coração. Isso ocorre na sociedade contemporânea e me faz lembrar do que Paulo fala em Romanos 1, de 18 a 25. O que ele fala? Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo o que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa.
Dizem-se sábios e tornam-se tolos, trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Com o resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Então, quando a gente olha para a sociedade contemporânea, a gente não vê nada diferente do que Paulo cita aos Romanos. A gente não vê pessoas que se preocupam em agradar a Deus quando não o conhecem, mesmo sabendo que Ele existe, mesmo sabendo que existe um Deus que nos criou, que nos forjou, que nos formou a sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado, eles começam a se entregar às suas paixões, começam a praticar coisas que às vezes até a gente fica impressionado com as coisas que são feitas, entregando-se a si mesmo. E aí ele continua, homens com homens, mulheres com mulheres, e tantas outras coisas que são abomináveis a Deus. E o que nós vamos fazer? Talvez o ponto-chave do que eu vou falar aqui seja o de agora. Nossas famílias. Nossas famílias, eu até estava lembrando da conversa que eu tive com o pastor Alex esses dias, e o primeiro lugar que nós precisamos empenhar nossa força, nosso entendimento, nossas orações, nossa busca é a nossa família. É no nosso lar onde nós devemos gerar uma fortaleza em Deus, para resistir a essas coisas externas. E nesta manhã eu queria que você se ligasse nisso, de que a sua família é o lugar onde você tem que investir o seu maior tempo. Parece antagônico, né? O texto que eu li fala que eu devo deixar pai e mãe, deixar meus irmãos, deixar tudo que é de valor, mas esse deixar é deixar no sentido de, como eu falei da minha esposa, ela teve que abrir mão de alguns benefícios que ela teve, e por conta disso, ela alcançou algumas coisas, e ela conseguiu mostrar para eles, depois de muito tempo de zombarias, depois de muito tempo de chacotas, porque se tornou crente. Um dia eu estava na piscina lá da casa da minha sogra, e o meu sogro chegou e sentou do meu lado e começou a conversar comigo. E ele falou bem assim: olha, eu já peguei muito no seu pé, né? Desculpe a expressão, eu já te zoei muito. Eu já fiz coisas que talvez você não gostaria nem de estar aqui na minha casa mais. Mas você me mostrou que você é diferente. Quando ele falou aquilo, eu confesso que eu fiquei emocionado no dia, como eu estou agora. Porque não se trata, irmãos, e como que eu mostrei para ele que eu era diferente? Não foi pelas minhas palavras, não foi pelo que eu estava dizendo para ele. Eu nunca embati contra ele sobre a palavra de Deus, fiquei discutindo, você está errado, a palavra diz isso, a palavra fala aquilo. Não, eu nunca, a não ser quando eles me perguntavam algo, quando eles me provocavam a ter uma resposta. Mas o que despertou ele a ver esse fruto nas nossas vidas foi a Sara, a minha filha. Não foi porque eu falei para ele, ou porque eu disse algo para ele, foi porque ele viu como a Sara estava crescendo, com valores totalmente diferentes dos que ele aprendeu, dos que ele ensinava. E então, através daquele testemunho, daquela forma de agir, a vida dele pôde ser tocada. Ele pôde enxergar que existia algo diferente, não porque nós somos bons, não porque eu tenho algo de bom dentro de mim, não, é porque Deus, Ele
promove isso nas nossas vidas. Talvez eu poderia ficar ali retrucando e rebatendo, ou tentando mostrar para ele que ele está errado. A gente tem essa mania, vamos dizer assim, de querer mostrar para os outros que nós estamos certos e o outro está errado. E esse embate, ele infelizmente não leva a lugar algum. É lógico que nós devemos ministrar a palavra. A palavra, ela é a verdade, e ela não vai deixar de ser a verdade, independente do lugar onde nós estivermos. Ela é a verdade, e ela precisa ser ministrada, ela precisa ser pregada, mas a pregação, ela precisa também fluir das nossas vidas, daquilo que nós somos por essência. Então a família, falando aí de discípulos, ela é o lugar do nosso primeiro discipulado. Começar pela família deve ser o primeiro campo ministerial de valores que os valores do reino precisam ser estabelecidos na sua casa. Precisam ser estabelecidos na sua família. São os pais que estabelecem os valores dentro de casa. Não é a professora da escola, não é nem a professora da escolinha, ela contribui. Mas os valores precisam ser estabelecidos dentro das nossas casas. Não existe outro lugar. E quando nós falamos disso, o Juscelio, ele cita algo bem interessante. Pastor Juscelio, para quem não o conhece, você está perdendo, porque é um homem realmente assim diferenciado da parte de Deus. E ele cita a parábola das dracmas, ou da dracma perdida, né? E a Bíblia, ela fala que aquela mulher, ela perdeu a dracma, mas ela entendeu isso e ela começou a limpar toda a casa. Vou ler o texto aqui para ficar mais fácil. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E a achando, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então o Juscelio, ele vai dizer o seguinte, que a dracma na Bíblia é considerado um valor monetário, né, algo de valor, que era monetário. A mulher, no contexto profético, ela representa a igreja de Cristo. E as 10 dracmas, 10 dracmas era dinheiro, então a dracma que está falando de valor. O número 10 se refere à total plenitude. Essa mulher tinha um conjunto total de valores, mas ela perdeu um valor. Então, ela começa a procurar esses valores. Esse valor trazia alegria, satisfação, e ela perdeu esse valor. A igreja não pode perder o valor da alegria, da satisfação, de estar em Deus, de estar na presença dEle, de honrá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. A igreja precisa se levantar e buscar isso com diligência, como ela fez. Então ela começa a buscar, ela começa a limpar a sua casa, ela começa a procurar, até que ela encontra isso. E cada um de nós tem uma escala de valores. Assim como Deus, o segredo é que nós temos que, segundo o Juscelio fala, e eu achei isso muito interessante, muito importante, é a gente alinhar os nossos valores com os valores de Deus. Porque se nós estivermos andando, se você aí parar e pensar, se você estiver andando fora do alinhamento dos valores de Deus que estão na palavra dEle, você precisa voltar a ter esse valor na sua vida. Quando meditamos nesse versículo, a gente entende que esse valor que foi perdido, ele só pode ser encontrado quando aquela mulher, ela se dedicou, ela parou ali, ela se empenhou para poder achar aquela dracma perdida. E quando a gente fala de discipulado, eu não estou falando do meu exemplo, porque eu quero, talvez, dizer para vocês que eu sou melhor do que ninguém, porque a minha família sabe o quanto eu tive medo de subir aqui hoje.
mas quando a Sara era pequena, eu, sem saber, eu lia esse livro para ela todos os dias. Me perdoe. Me perdoe, irmãos, mas isso para mim é algo que mexe comigo, porque pense que os seus pais, filhos que estão aqui, sempre fazem o que eles acham que é melhor para vocês. A minha mãe, a gente morava na roça e o meu pai, ele constantemente, ele não vinha à igreja nos domingos pela manhã, porque muitas vezes ele estava embriagado, né? E minha mãe me incentivava a ir todos os dias para a escola, todos os domingos para a escola dominical. Era o entendimento que ela tinha. E eu saía da roça, andava 4 quilômetros de bicicleta, pegava um ônibus e vinha para a escola dominical. E isso fez muita diferença na minha vida. Depois eu pude, através de uma história infantil, está aqui, Pequenas Aventuras da Bíblia. Se você dedicar o seu tempo a ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Então, discipulado passa por isso. Discipulado não é só você falar o que tem que fazer, não. Ali todos os dias a gente sentava na cama, antes dela dormir. Às vezes eu dormia primeiro que ela, mas eu contava a historinha para ela, das aventuras bíblicas. E eu tenho certeza que hoje, quando ela vê um filme de super-herói na televisão, que às vezes ela quase não vê, né, aliás, mas quando a gente vê, ela não pensa que o super-herói é o Superman, ou o Flash, ou qualquer outra pessoa. O super-herói dela está aqui, na palavra de Deus. Porque ela conhecia as aventuras. A história que ela mais me pedia para repetir era de Davi e Golias. Estou envergonhando ela ali, mas é algo assim que a gente repetia e repetia. Tinha vezes que eu contava essa história por, 10 dias seguidos. Era a mesma história. Mas hoje eu entendo que essa historinha que talvez você ache boba, que talvez você não dê valor a perder ali ou a investir, né? Alguns minutos ali do seu tempo. É isso que você tem que fazer para que quando eles forem velhos, eles não vão se desviar dos caminhos do Senhor. E no discipulado, quando você busca um discipulador, acontece a mesma coisa. É lógico que numa outra dinâmica. É lógico que quando a gente discipula alguém, ou quando a gente é discipulado por alguém, o que precisa ser ministrado ali não são historinhas, mas é o próprio Cristo. As verdades da palavra de Deus precisam ser ministradas aos nossos corações. E se você, em algum momento, duvidou ou pensou, para que ser discipulado? Já tem o pastor João que prega aí todo domingo, já tem a escola de maturidade. Procure um discipulador, porque o discipulado, ele é algo muito importante. Ele é algo que fez a diferença na vida da minha filha. E hoje eu posso dizer que ela está muito mais adiante do que eu estava quando eu tinha 19 anos. Assim como a filha de muitos aqui, são muito mais aperfeiçoados do que quando nós tínhamos a idade deles. Porque o próprio Deus está fazendo isso. Mas
é necessário que cada um de nós, pais, discipuladores, que a gente invista tempo no seu discípulo, no seu filho, na sua família. Isso é importante porque a gente precisa entender que muitas coisas têm valor, mas o maior valor que Deus nos deu, além dele mesmo, é a nossa família, é a nossa casa. E a gente precisa ensinar quais são esses valores. Valores da palavra, que estão escritos na palavra de Deus. E eu queria comentar só sobre alguns deles, são muitos. A justiça, o amor, a obediência, a honra, a honestidade, a integridade, a fidelidade, a lealdade, a disciplina, perseverança, gratidão, humildade e pureza de coração. São valores que a gente precisa trazer para os nossos filhos, para os nossos discípulos. São valores que não tem como você negociar. Alguns valores que a Bíblia aponta, como nas bem-aventuranças, que fala da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Está lá em Mateus 5,6. John Stott fala que a justiça tem pelo menos 3 aspectos: o legal, o moral e o social. E quando ele fala do legal, ele fala da justificação. Amados, não foi porque você veio para a igreja e se empenhou em estudar a Bíblia que você recebeu a justificação. Não foi por esforço da sua parte, é porque o próprio Deus decidiu isso. O próprio Deus decidiu que Ele faria isso por você e por mim. Então você é justificado pela graça de Deus. Não é porque você se esforça, não é por mérito próprio, mas foi pela graça de Deus que nós fomos alcançados, né? Cristo cumpriu nele toda a lei, para que tenhamos um relacionamento correto com Deus, mediante a fé em Cristo. Não é mediante outra coisa. Se você não crê em Cristo, se você não o confessar como seu único e suficiente Salvador, e se você não se dispuser a buscar nele tudo que você precisa, todas as suas necessidades, elas não vão ser supridas. Mas quando você busca nele, todas as suas necessidades serão supridas, porque tudo está em Deus. Deus é tudo para nós, e a sua plenitude, ela nos alcança todos os dias. Então essa é a forma como você consegue alcançar o reino dos céus. Você está legal no reino dos céus porque você foi justificado. Ele fala também sobre a moral. Viver de modo reto, com retidão, de caráter, de conduta que agrada a Deus. Não basta a gente conhecer as Escrituras. Como eu orei aqui no início, muitas vezes nós temos muito conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa gerar transformação. Não adianta eu escutar todos os domingos, vir na escola de maturidade, ler livros em casa, ler a Bíblia, se isso não faz diferença ou se isso não transforma a minha vida. Eu preciso ser afetado pela palavra de Deus. Ela tem que gerar em mim uma indignação com as coisas da carne que muitas vezes nós praticamos. Você vai deixar de pecar? Não. Você vai muitas vezes incorrer em erros, mas você precisa ter a certeza de que Deus, Ele te perdoou, e que Ele é o seu padrão de moral. Cristo é o seu padrão de moral, e nós precisamos buscar nele, buscar sermos parecidos com Ele, como a gente falou no início, buscarmos agirmos como Ele. Quando, eu não vou falar o nome da irmã, mas essa semana foi até engraçado na escola de maturidade, quando a gente falou sobre que Jesus, falou para dar a outra face. Quantos de nós, irmãos, temos coragem de dar a outra face literalmente? Quando alguém nos dá um tapa, não vou falar porque não vai sair. Quando alguém nos dá um tapa no rosto, pode ser um tapa físico,
mas pode ser um tapa com uma atitude. E às vezes a gente quer fazer o quê? Instintivamente a gente quer reagir, a gente quer dar de volta, a gente quer fazer pior. E ainda usa o termo, a lei da ação e da reação. A gente usa a filosofia do mundo para a gente se desculpar com a nossa consciência, mas na verdade a nossa consciência, ela sabe o que é certo e o que é errado, porque nós temos a consciência de Cristo, o espaço que é dele no seu coração, na sua vida, ninguém pode preencher. Nós falamos isso na escola de maturidade também. Você pode buscar em todas as coisas, mas o espaço que é de Cristo, e esse lugarzinho que muitas vezes vai lá na sua consciência e fala, olha, não é assim. Você está procurando desculpas na filosofia humana para poder fazer algo que eu já disse que não é assim. Não insista, irmão, não insista, irmã, mas se entregue ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer o resto das coisas acontecerem nas nossas vidas. A social, promover justiça, libertar o indivíduo da opressão e integrá-lo ao tecido da cultura humana. Isso aqui é muito importante, porque nós temos a incumbência aí, fala do papel da igreja, eu entendo dessa forma. Estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, porque nós temos que suportar os nossos irmãos em amor, abençoar a vida do nosso irmão quando nós podemos, porque a Bíblia é bem clara quando diz, se você pode fazer o bem, você não o faz, você está pecando. Às vezes, o bem não vai ser você, de repente, dar um dinheiro, dar um carro, dar algo que é valor humano para alguém. O bem é quando eu chego ali para o Ivan, ei Ivan, tudo bom? Como é que você está? Mas é eu querer saber realmente como o Ivan está, e não perguntar por perguntar. E aí se o Ivan de repente fala, poxa Rodrigo, essa semana está sendo difícil para mim. Quem teve uma semana difícil aí? Corrida, a palavra mais utilizada nos últimos dias da semana foi muito corrida para mim. A gente tem que parar e ouvir o Ivan. Poxa Ivan, vamos lá, quero te ajudar aqui, vamos suportar juntos isso que Deus tem, isso que Deus tem na minha vida, eu quero compartilhar com você, porque se eu estou forte, eu vou te ajudar, porque essa semana foi difícil para você. Então o discipulado, ele parte por esse cunho social, da gente incluir. A Bíblia fala das viúvas, fala, né, das pessoas que não tinham condições de trabalhar, e a gente precisa se atentar a isso. A gente está falando de discipulado, tá irmãos? E eu não sou um pregador, então eu estou compartilhando, eu estou impartindo aqui realmente o meu coração, porque é assim que eu penso, é assim que eu tento viver. Às vezes eu não consigo, às vezes eu chego no final do meu dia, Deus, por que que eu não fiz isso? Eu sei que eu deveria ter feito e eu não fiz. Paulo fala sobre isso, porque nós estamos numa carne, e como carne nós estamos sujeitos às vontades, aos desejos dela, mas a gente precisa aprender a dominar e a sujeitar ao Espírito de Deus. Então a justiça é uma manifestação extrema que expressa um desejo de corrigir as coisas, uma vez que reconhecemos a nossa condição, sentimos genuína tristeza, e a confissão do pecado, ela vem, porque a justiça, ela traz isso. Quando você olha para Deus, como o pastor Alex, eu acho, ilustrou isso bem. Isaías, quando ele estava ali naquele momento, que ele orava e olhava para o povo, vou ser mais sucinto, porque eu não lembro tudo que ele falou, mas ele olhava e via, poxa, o Ivan é pecador, olha, Ivan faz isso, Ivan faz aquilo, mas quando o anjo do Senhor tocou os lábios dele, ele percebeu que quando ele começou a olhar para Deus, para quem ele era, e não para o Ivan, e não para o pastor João, ele começou a olhar para Deus, ele começou a entender
ele começou a entender que ele era um homem que precisava de Deus, ele precisava da salvação. Nós precisamos ser salvos, irmãos, nós precisamos que o Espírito de Deus, ele nos convença todos os dias, porque temos uma natureza pecaminosa, e se você não se debruçar e se arrepender todos os dias, se você não se entregar a Deus todos os dias com seu coração, com seu entendimento, com a sua alma, para que você seja convertido, para que você realmente mude a direção da sua vida, a gente vai viver uma mesmice, procurando as filosofias que mais nos interessam, como fala lá em Romanos, né? É sobre a integridade. Integridade vem de inteiro, sem faltar com a verdade. Tem um texto, tem um homem na Bíblia que diz que ele era íntegro e correto, e temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Jó. Quando a gente fala de integridade, de sermos corretos, a gente precisa buscar isso na palavra de Deus, porque integridade, sermos inteiros, corretos, com aquilo que a gente faz, da forma como a gente faz. Porque, irmãos, eu confesso, quantas vezes, por exemplo, eu vim para a igreja, sem nem pensar o que eu estava vindo fazer aqui. Eu vim porque era costume eu vir. E a gente tem que ter uma intencionalidade, porque isso fala de integridade. Eu tenho um propósito. No meu trabalho eu tenho propósitos. E se eu não alcançar aqueles propósitos, que lá nós chamamos de metas, eu provavelmente não vou receber aquilo que eu gostaria de receber. E lá eu tenho que ser inteiro. Eu tenho que dar, às vezes, mais do que eu posso dar. Eu tenho que, como dizem lá, estressar a máquina, colocá-la para trabalhar no máximo. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, muitas vezes a gente trata de forma não íntegra. E a gente precisa realmente se colocar diante de Deus de uma forma íntegra, honrando a Deus com tudo que a gente faz, com tudo que a gente é, em todo momento, em todo tempo. Quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de ir para a igreja com a Bíblia na mão. Fazem muitos anos isso, né? Mas eu tinha vergonha de ir para a igreja com a Bíblia na mão, porque a gente era ridicularizado. Crente era tido como tapado, como topeira, como pessoas que não pensam direito, que não têm esclarecimento. Hoje crente talvez tenha virado até uma modinha, gospel. E quando a gente remete à integridade, a gente vê que naquele tempo, mesmo eu tendo vergonha de ir para a igreja com a Bíblia na mão, mas eu era temente a Deus, e eu sou hoje, por causa daquele tempo eu sou hoje. E eu aprendi na escola dominical, nos domingos pela manhã, eu aprendi a integridade, e a gente só vai ensinar a integridade quando a gente aprende. E o melhor lugar para você aprender a integridade é na palavra de Deus. E quando nós nos debruçamos nela, quando nós colocamos em prática aquilo que ela diz, nós nos tornamos íntegros. Por fim, eu queria falar sobre algo que o pastor João falou muito bem na semana passada. Ele falou sobre o amor, que é um valor que a gente precisa realmente assim colocar como um dos primeiros nas nossas vidas. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Marcos 12, 30 e 31. O amor, ele deve ser a marca dos seguidores de Cristo. O amor, ele tem que estar estampado na nossa cara, no nosso rosto. Se a gente tem dificuldade de amar,
a gente precisa rever nossos conceitos. E nós temos dificuldade de amar. É difícil amar alguns irmãos. É difícil, às vezes, a gente se amar. É difícil, não é, pastor? É difícil. Porque, às vezes, aquilo que o meu irmão faz me confronta. Mas você já percebeu que todas as vezes que Deus quer trabalhar com as nossas vidas, quer nos mostrar algo, Ele sempre coloca digamos assim, um abençoado do seu lado? Ele sempre coloca aquele que vai te confrontar, que vai fazer tudo o contrário do que você entende como é certo, que deveria ser daquela forma. E aí o que o mundo faz? Ele muda essa vertente, ele muda o que a palavra de Deus diz sobre o amor, e aí ele cria o quê? A diversidade. Somos diversos, temos que aceitar os outros, mas não é isso. Nós temos que aceitar sim, mas nós temos que entender que aquele porco-espinho que está lá do seu lado, assim como você é um porco-espinho, no dia do frio, você vai depender dele para se aquecer. Senão vocês vão morrer. A gente precisa entender que, mesmo que o meu irmão tenha espinhos, mesmo que ele tenha problemas, eu e a Sara lá em casa, hoje não acontece mais isso, mas há um tempo atrás a gente entrava em umas discussões bíblicas que a gente ficava assim, não, mas não é assim, você, sabe, contradizendo, assim como muitas vezes nós temos contradições em outras áreas da nossa vida, mas nós nos amamos. Ela é minha filha, eu sou pai dela. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. E nós temos que amar uns aos outros, amar ao nosso Senhor, empenhar força mesmo em buscar a presença dEle, em estar diante dEle com sabedoria, com entendimento. Porque se nós não tivermos um propósito nas nossas vidas de adorar a Deus, de nós buscarmos um lugar, de que adianta você estar aqui todos os domingos? É só para passar seu tempo? Não, a gente está aqui porque nós temos um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. Essa cruz está aqui para sempre lembrar a gente de que um dia Ele pagou um preço, um dia Ele se colocou em nosso lugar. Irmãos, o peso que Jesus sentiu ali na cruz, o peso que Ele sentiu, foi de todo o nosso pecado, da ira de Deus que veio sobre Ele. Deus é um Deus justo, e a injustiça ela não pode passar, mas o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho amado, para que no nosso lugar, que deveríamos morrer ali, naquela cruz, Ele cumprisse ali a justiça de Deus, Ele satisfizesse a ira de Deus, por causa do pecado. E eu e você temos hoje a graça que nos alcança todos os dias, mas não uma graça barata, não uma graça que você pode desdenhar dela todos os dias, ou pisar no sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Não, nós precisamos valorizar, dia após dia, valorizar o Senhor, valorizar aquilo que Ele fez, porque se nós não entendermos isso, é em vão a gente estar aqui, é em vão a gente falar de Deus, é em vão a gente aprender sobre Deus, ou sobre Sua palavra. Tem vê se eu lembro o nome dele, tem um irmão, isso é contado no livro, se chama, está aqui, Bob Jones. Alguém já deve ter ouvido falar dele, mas ele é um grande profeta, e caiu um raio sobre ele, na verdade 2 vezes, e ele morreu. E diz a história, né, o livro relata que ele chegou, né, nos céus, diante de Deus, e Deus perguntou a ele: você entregou todas as palavras proféticas que eu lhe dei? Perdão, Deus não perguntou a ele: você não entregou todas as palavras proféticas que eu lhe dei?
Ou você ressuscitou os mortos? Não, Deus não perguntou isso para ele. A única pergunta que Deus fez para ele: você aprendeu a amar? E ele respondeu: não. Então Deus o ressuscitou para que ele voltasse e cumprisse a jornada dele de amor. Essa jornada não é só para ele, é para todos nós, para que a gente realmente ame o nosso próximo, ame ao Senhor, para a gente realmente seja grato a Ele, para que a gente seja fiel, para que a gente seja humilde na presença dEle, buscando todos os dias, porque sem Ele nós nada somos, irmãos. Não, mais uma vez, não é pelo dom que Ele te deu que Ele vai te reconhecer. Não é porque, como diz a palavra, por causa dos demônios que você expulsou. Não é por causa das coisas que você fez. Porque, se for por isso, pode ser que lá, no dia do juízo, Ele te diga: eu não te conheço. E nós não queremos isso. Nós queremos que Ele nos reconheça. Que Ele diga, como Ele disse para Jó: um filho fiel, bom, que se empenhou, que colocou toda a sua força, todo o seu entendimento e honrou ao Senhor. Amém, irmão?